Amém, é uma alegria estarmos aqui nessa manhã para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Feliz sábado! Eita, que eu acho que dá para ficar melhor. Feliz sábado! Que alegria estarmos juntos nessa manhã. Eu quero saudar também aqueles que nos acompanham através do nosso YouTube. Que alegria ter você conectado, mesmo que de forma virtual. Como é bom ter você conectado conosco. O tema da mensagem nessa manhã é: até onde vai a sua fé? Até onde vai a sua fé? E eu quero falar nessa manhã com você sobre o único profeta na Bíblia que não fez nenhuma profecia. Você conhece esse, não? O único profeta na Bíblia que não fez nenhuma profecia. Como assim, pastor? Como é que o camarada é profeta e não fez nenhuma profecia? Vamos entender juntos, livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1 em diante. Hoje nós vamos entender o porquê que Abraão é um profeta, mas não fez nenhuma profecia. Gênesis capítulo 22, verso 1 em diante. Amém? Mas antes de ler, nós precisamos falar com nosso Deus. Dizer: Senhor, nós obrigado. Senhor, nós abrimos a Tua palavra, o Teu livro sagrado, que nós possamos compreender não da forma que queremos, mas da forma que Ele quer e para a honra e glória do Seu nome. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, porque aqui estamos. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolhemos estar no melhor lugar do mundo, Senhor. Nessa manhã nós abrimos a Tua palavra. Fala conosco, Jesus, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E que ao abrir a Tua palavra, que a nossa vida possa ser impactada pelo poder da mesma. Que possamos sair daqui não da forma que entramos, Senhor, mas que possamos sair daqui transformados, renovados, fortalecidos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra venha falar ao nosso coração e que o nosso coração e os nossos ouvidos possam estar atentos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Jesus. Se entrou alguém desesperado nessa manhã, traga paz ao seu coração. Se nessa manhã entrou alguém precisando de um milagre, se for para a honra e glória do Teu nome, opera um milagre em sua vida. Se entrou alguém aqui precisando de perdão, Senhor, que receba o Teu perdão. Mas talvez nessa manhã entrou alguém que desacreditou, está desacreditando das Tuas promessas, Senhor. Nos faz acreditar nessa manhã, que as Tuas promessas possam ser vivas e reais em nossa vida. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1 em diante, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse os seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado a Deus, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre o seu filho Isaque. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora para um pouquinho, olhe nos meus olhos azuis marinhos, castanhos claros lá no fundo e deixa eu conversar com você. Ao ler essa história eu aprendo algumas coisas. Mas para que você entenda o capítulo 22, nós precisamos voltar um pouco no contexto histórico até onde se aplica esse capítulo. A gente precisa voltar um pouquinho. E voltar para onde, pastor? Deus fez 2 grandes promessas a Abraão. 2 grandes promessas. Ele fez algumas, mas basicamente 2 grandes promessas ele fez na vida de Abraão. Você lembra dessas promessas?
Essas promessas estão descritas em Gênesis 12, verso 2 e 3, quando Deus diz assim, ó: e farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção, eu vou abençoar quem abençoar você, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então entenda, Deus fez duas grandes promessas a Abraão. Primeira promessa: de ti farei uma grande nação. Segunda promessa: através da tua vida serão benditas todas as famílias da terra. E certa vez lá no capítulo 13, verso 16, no capítulo 15, verso 5, Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, você está vendo as estrelas do céu? A tua descendência será como as estrelas do céu. Abraão, você consegue ver e contar a areia do mar? A tua descendência será como a areia do mar. Então entenda, duas grandes promessas que Deus fez a Abraão. Primeiro, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segunda promessa: eu vou fazer de você uma grande nação. E eu quero que você grave bem isso, porque no final dessa mensagem eu vou voltar para essas duas promessas. De ti farei uma grande nação, e através da tua vida serão benditas todas as famílias da terra. E me permita dizer uma coisa para você nessa manhã, querido irmão, querida ovelha, querido amigo que nos acompanha pela internet: o Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. Se Ele prometeu, deixa eu te dizer uma coisa, Ele vai cumprir. E você conhece a história. O tempo passou. E parece que as promessas de Deus não estavam sendo cumpridas na vida de Abraão. O filho que Deus havia prometido, ele parece que não iria aparecer, a descendência dele. E aí Sara disse assim: vamos dar uma mãozinha para Deus. Vai que Deus esqueceu. Então vamos dar uma forcinha para ele. Vamos dar uma mãozinha. E Sara faz uma proposta para Abraão. A proposta para que Abraão se deite com uma das suas servas. Qual é o nome dela? Agar. E esse filho que ela concedesse seria o filho da promessa de Deus. Naquela época, para você entender, era normal uma mulher, quando não podia ter filho, pegar ou uma amiga muito próximo ou uma das suas servas para deitar com seu esposo, e o filho que nascesse seria como seu filho. O negócio esquisito, irmão. Mas era normal, era como uma barriga de aluguel. E Sara foi dar uma mãozinha para Deus, uma forcinha para Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, olha para mim. Deus não precisa da nossa mãozinha, Ele não precisa da nossa forcinha para que os planos dEle sejam cumpridos em nossa vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não precisa da nossa mãozinha. E todos aqueles na Bíblia que foram dar uma mãozinha para Deus, uma forcinha para Deus, todos padeceram. Quer um exemplo? Lembra da mãe de Jacó? Deus havia prometido que o mais novo, apesar de ser gêmeos, um saiu primeiro, e o mais novo governaria sobre o mais velho. E o que acontece? Parecia que o tempo passou e Deus não ia cumprir a promessa. E agora Isaac estava velhinho, chama o filho mais velho para abençoar. Ela disse: peraí, Deus prometeu que era o meu favorito que ia ser abençoado, era Jacó. Aí ela: vamos dar uma mãozinha para Deus. Bola um plano, convida Jacó. Jacó entra no plano da mãe. E agora engana o seu pai, se passando pelo seu irmão. Resultado: através da vida de Jacó, ao invés de uma bênção, veio uma maldição. Lá vai Jacó fugindo de casa. Jacó é enganado por Labão. Não é só quando troca as filhas, mas por 10 vezes o salário dele é mudado. E lá no Val de Jaboque, Gênesis 32, é que ele vai ter um encontro com Deus. E a sua vida é transformada. Mas você consegue entender que todos que tentaram dar uma mãozinha para Deus padeceram e sofreram as consequências? Essa mulher disse: vamos dar uma forcinha para Deus, vai que Ele esqueceu. Resultado: Abraão deita-se com a sua serva. E esses dias eu estava pregando por aí,
E um irmão disse assim: pastor, Abraão teve mais de uma mulher, Davi teve mais de uma mulher, Salomão teve mais de uma mulher, aí na nossa vez é só uma. Eu disse: irmão, tu não está dando conta de uma, tu quer mais para quê? E eu olhei para ele e disse assim: quem foi que disse para você que eles estavam corretos? Quando Deus instituiu o casamento em Gênesis 2:24, ele disse assim, ó: se una a sua esposa e se torne uma só carne. Deus não disse no plural as suas esposas. Para Deus o casamento nunca foi poligâmico e sempre monogâmico. E todos aqueles que praticaram a poligamia foram repreendidos ou estavam errados diante de Deus. Mas Abraão topa a ideia. Não é que ele gostou da ideia. E aí você conhece a história. Nasce um menino. Qual o nome dele? Ismael. E começa agora uma rivalidade entre a serva de Sara e ela. Porque agora ela deu à luz a um filho. Só que deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. O Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Resultado. Tempos depois, Deus veio bater um papo com Abraão. E aí, Abraão, como é que está a vida? Está legal, Senhor? E a família? Está top. Como é que está aí sua casa? Está tudo bem. Abraão estava com aproximadamente 100 anos de idade. 100 anos. Lembra que eu fiz uma promessa a você? A promessa é que você teria um filho. E que esse filho seria o filho da promessa. Lembra que eu falei isso a você? Abraão, lembra o Senhor? E o Senhor já cumpriu. Nasceu o menino Ismael. Ele já nasceu. Está tudo bem. Esse é o filho da promessa. Deus diz assim: Abraão, ele não é o filho da promessa. Eu vim dizer para você que conforme eu havia prometido, eu vim cumprir as minhas promessas. Você e sua mulher vai ter um filho. E esse filho será o filho da promessa. Sabe o que foi que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, verso 17? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Abraão e Sara deu risada. Eles riram de Jesus. Imagina tu chegar num senhor de 100 anos. 100 anos. Ou vou botar 90 anos. Tu chegar nele e dizer assim: irmão, tu vai ser pai. O irmão vai dizer assim: tá maluco, pastor? Tá doido? Até as coisas que ainda funcionam, coração já está parando. Imagina. A Bíblia diz que Abraão e Sara deu risada. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. Se Ele prometeu, fica tranquilo, Ele vai cumprir. Resultado. Daqui a pouco Sara começa a sentir um negócio estranho. Começa a sentir umas paradas estranhas, umas dores diferentes. Uns enjoo. Tem mulher que enjoa, tem outras que não enjoa, né? Quando está buchudinha. Uns enjoo. Um negócio diferente. E ela descobre que ela estava o quê? Grávida. E nasce o menino. Qual o nome do menino? Qual o nome do menino? Isaac. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tu sabe o que significa o nome Isaac? Quem sabe não fala. Sabe o que significa? A gente aprende a vida toda que Isaac significa filho da promessa. Foi assim que a gente aprendeu? Né? Mas o nome Isaac, ele não significa filho da promessa. O nome Isaac significa assim, ó, Itzaká, que significa rir ou dar risada. Em outras palavras, para você entender, Deus estava dizendo assim para Abraão e Sara: só porque vocês riram, só porque vocês duvidaram de mim, o nome do menino agora vai ser risada. Toda vez que vocês chamar os meninos, vocês vão lembrar: ô risada, ô risadinha, palhaçada, vem cá meu filho. Vocês vão lembrar que o Deus que promete é o Deus que cumpre as suas. Agora eu vou dar motivo para vocês dar risada. É só lembrar o nome do menino. Nasce o risada. Nasce o Isaac.
O Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas, irmão. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que o tempo passa. Isaac estava com aproximadamente 20 anos de idade. E Deus veio bater um papo com Abraão. E aí, Abraão, como é que está a casa? Está tudo bem, Senhor? Como é que está a família? Está top. Como é que está o menino, Isaac? Está bem, Senhor. Não viu pai babão, né? Pai coruja? Está bem, o menino está bem demais. Está gordinho, não sei como é que chama aqui em Alagoas, na minha terra diz ruliço. Está ruliço, está gordinho, está bonito. Está bonito, está tudo bem, está tudo bem. Abraão, vem cá, lembra que eu fiz uma promessa a você? Que esse filho é o filho da tua descendência? Eu cumpri o Senhor. Agora é o seguinte, Abraão. Nós vamos fazer um holocausto, um sacrifício. Sobre lá na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ei, querido amigo, Abraão conhecia, sabia fazer sacrifício como ninguém, ofertar um cordeiro ao Senhor. E nessa hora Abraão olha para o Senhor e diz, Senhor, deixa comigo. Oxe, sacrifício? Pode ficar tranquilo, que eu já vou separar a lenha, já vou separar aqui o cutelo para imolar o animal, já vou separar o fogo, e o senhor pode ficar tranquilo, que eu vou escolher o melhor cordeiro. Aí Deus fez assim, Abraão, calma filho, stop. O cordeiro será o teu filho Isaac, que será sacrificado ao Senhor. E se fosse o teu filho? Quantos são pais e mães aqui? Pai ou mãe? E se Deus pedisse o teu filho? Se bem que eu não gosto mais nem de usar essa ilustração, sabia? Que esses dias eu cheguei numa igreja e disse, e se fosse o seu filho, irmão? E se fosse o seu filho, irmã? Aí uma irmã se levantou lá atrás e disse, pastor, se fosse o meu filho, eu dizia para ele, leva, Senhor! Não leva logo um, não, leva os dois, que eu não estou aguentando. Eu disse, o negócio está difícil para a senhora, viu, irmã? Mas se fosse o teu filho? Depois de 120 anos, Deus cumpre as suas promessas. E agora Deus aparece e diz que o filho que da promessa seria sacrificado. Mas sabe o que eu aprendo na Bíblia? Abraão não questionou os planos de Deus. Abraão não discutiu com Deus. Abraão não disse assim, peraí, Senhor, tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que Abraão aceitou os planos de Deus em sua vida, amém? Se Deus estava pedindo o seu filho, Abraão agora aceita o pedido do Senhor. Se Deus está te pedindo algo, irmão, aceite, porque é o melhor para você. Se Deus está pedindo algo a você, aceite, porque os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos planos. Abraão aceita. E Abraão agora vai para a terra de Moriá. E chegando na terra de Moriá, Abraão vê o monte que o Senhor havia indicado. E quando Abraão vê o monte que o Senhor havia indicado, a Bíblia diz que Abraão faz assim, ó. Abraão pega os seus 2 servos e diz assim, ó, esperai aqui, eu e o rapaz iremos adorar ao Senhor, e havendo adorado ao Senhor, voltaremos para junto de vós. Deixa eu fazer uma pergunta para você, olha para mim. Ele falou no plural ou no singular? Ele disse assim, voltarei ou voltaremos? Olha o texto aí. Nós iremos adorar ao Senhor, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Singular ou plural? Gente, mas Deus não havia pedido Isaac para ser sacrificado? Por que antes de subir o monte ele está dizendo que voltaremos no plural e não no singular? É simples. Abraão tinha tanta fé em Deus, tanta confiança em Deus, que ele sabia que mesmo que seu filho fosse sacrificado, e ser sacrificado não era simplesmente ser morto, mesmo que ele fosse sacrificado e reduzido às cinzas, Deus tinha poder para devolver o físico do seu filho, e devolver a matéria e devolver o fôlego de vida. Abraão tinha tanta fé em Deus que ele sabia que mesmo que seu filho fosse reduzido ao pó, Deus tinha poder de devolver a matéria e o fôlego de vida.
Isso é fé. Fé é confiar em Deus quando as coisas estão totalmente opostas ao que nós queremos ou acreditamos. Fé é confiar em Deus nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Fé é confiar em Deus quando tudo dá errado. Fé é confiar em Deus quando Deus nos pede algo que vai contra a nossa lógica e a nossa razão. Isso é fé. E é isso que Abraão faz. Nós iremos adorar o Senhor e voltaremos para junto de vós. Isso é fé. Tem você tido fé em Deus? Tem você confiado em suas promessas? Tem você colocado a vida nas mãos do Senhor? Você conhece a história? Eles continuam andando. E você sabe que adolescente é curioso, né? É ou não é? Eu tenho 2 em casa. Curiosa, não é? Aí lá para as tantas subindo, a Isaac olha para o pai e diz: papai, tem uma coisa errada. Está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas está faltando o quê? Está faltando o cordeiro. Cadê o cordeiro, papai? Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá. E continuaram caminhando. E lá para as tantas, chegando lá em cima, Isaac olha e diz: papai, eu já vi o senhor fazendo holocausto. Está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, né, a peixeira. Mas cadê o animalzinho, o cordeiro? O que Abraão diz? O que Abraão diz? Você será o cordeiro que será sacrificado. Agora olha para mim, deixa eu te fazer uma pergunta, olha para mim. Isaac tinha aproximadamente 20 anos de idade. Abraão aproximadamente 120 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que se Isaac corresse, Abraão pegava sim ou não? Nem a pau. O quê? Papai está ficando é doido. Eu sacrificado? Papai está ficando é velho. Papai está caducando. Hashtag partiu. Fui. Perna para quem te quero. Olha para mim. Foi isso que ele fez? Foi isso que Isaac fez? A Bíblia diz que Isaac aceitou ser sacrificado ao Senhor. Isso aqui para mim é muito forte. Sabe por quê? Porque se ele aceitou ser sacrificado ao Senhor, é porque ele sabia quem era o Deus do seu pai. É porque ele sabia que o Deus do seu pai também era o seu Deus. É porque Abraão era um exemplo de pai para o seu filho, era um exemplo de fé para o seu filho. Se ele aceitou ser sacrificado, é porque ele sabia que se o Deus havia prometido ao seu pai, Deus cumpriria as suas promessas, mesmo que ele precisasse ser sacrificado. E aí cabe uma reflexão para nós e para os pais que aqui estão. Que tipo de pai, que tipo de mãe estamos sendo? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Sabe que verdadeiramente tipo de pessoas nós somos e que tipo de cristão nós somos? São aqueles de dentro da nossa própria casa. Esse sabe quem nós somos. É muito fácil ser cristão dentro da igreja onde todo mundo é cristão. É muito fácil ser crente na igreja onde todo mundo é crente. Botar uma roupa bonitinha no sábado, uma roupa da hora, com os irmãos da igreja. Mas sabe quem verdadeiramente, que tipo de cristão nós somos? São aqueles de dentro da nossa própria casa. Esse nós não conseguimos enganar. Porque eles sabem quem somos. Eu não sei se eu já contei essa historinha para você, mas conta a história que um pai estava num domingo à noite na igreja e terminou o culto. E o menino veio correndo para perto do pai e disse assim: papai, me dá R$10 que eu estou com fome. Mas o pai, para não fazer feio na frente dos irmãos da igreja, abriu a carteira e disse: vai lá, filhão, papai dá. Aí daqui a pouco o menino veio de novo: papai, me dá mais R$10 que eu estou com fome. Mas para não fazer feio na frente dos irmãos da igreja, abriu a carteira, pegou os 10 contos e disse: vai lá, filhão, papai dá.
Aí daqui a pouco o menino veio de novo, papai, me dá mais 10 reais que eu estou com fome. É o quê, menino? É lombriga, é? Mas para não fazer feio, no frente do irmão, abriu a carteira, pegou os 10 reais, vai lá, filhão, papai dá. Daqui a pouco o menino veio de novo, papai, ele disse, de novo não, moleque. De novo não. Ele disse, não, papai, eu vim fazer um pedido diferente. Vamos se mudar para a igreja? Por quê, moleque? Porque lá em casa o senhor não vale nada, aqui o senhor é um santo. Sabe quem sabe que tipo de cristão nós somos? São aqueles que estão dentro da nossa própria casa. E de vez em quando um pai e uma mãe me chamam para conversar com seus filhos. E quando eu vou conversar com os seus filhos, eu entendo por que os seus filhos estão revoltados com a igreja. Por que os seus filhos não querem conversar com líderes da igreja. O porquê que os seus filhos estão revoltados com as coisas da igreja. Porque tem muita gente que ao invés de almoçar o arroz e o feijão na casa, no bom sentido da palavra, está almoçando os líderes da igreja. O pastor da igreja. Sabe o que acontece? Seus filhos estão escutando tudo. E lá na frente não entendem que igrejas são pessoas e que pessoas são falhas e se revoltam com a igreja. Sabe por que Isaac aceitou ser sacrificado? Porque Isaac conhecia o seu pai e sabia que se Deus havia pedido ele como sacrifício, ele cumpriria os planos de Deus em sua vida. E você conhece o restante da história, não conhece? Abraão coloca Isaac. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que foi fácil para Abraão? Sim ou não? Abraão sabia como era que um animalzinho era sacrificado. Tu acha que foi fácil para ele colocar o seu filho para ser morto? Tu acha que foi fácil para Abraão ter que levantar o cutelo para imolar o seu filho? Tu acha que foi fácil para ele, irmão? Eu imagino lágrimas nos olhos desse homem. Eu imagino a dor de agora ver o seu filho sacrificado, depois de tantos anos esperando o filho da promessa. Agora Deus estava pedindo o seu filho, mas Abraão sabia que se Deus havia prometido, ele cumpriria os planos de Deus em sua vida. E Abraão leva o seu filho como um cordeiro para ser morto. E Abraão levanta o cutelo. E quando Abraão vai imolar o cutelo sobre o seu filho, a Bíblia diz que uma voz do céu lhe dizia: Abraão, Abraão, não faça nada ao rapaz, porque você me provou que você daria o seu único filho, teu filho amado, por amor a mim, a quem amas. Abraão entregou o bem precioso e o bem mais precioso que ele tinha ao Senhor. E deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Tu tem entregado o teu bem mais precioso ao Senhor? O teu coração? A tua família? Abraão entregou o seu bem mais precioso. E o que acontece? Deus já estava preparando. Ao invés de Abraão agora matar o seu filho, Abraão abraça o seu filho. E naquele lugar Deus já tinha preparado um cordeiro. E já estava preparado para ser sacrificado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu cheguei aqui nessa manhã dizendo que eu ia contar a história do único profeta da Bíblia que não fez nenhuma profecia. Não foi? Tu sabe por que Abraão foi o único profeta da Bíblia que não fez nenhuma profecia? Sabe por quê? Abraão não fez nenhuma profecia, porque Abraão viveu uma profecia. A vida de Abraão era uma profecia. Um pai que entrega o seu filho para ser sacrificado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um filho que aceita ser sacrificado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, o Cordeiro que aceitou ser sacrificado para remir os nossos pecados. Na história de Abraão, o filho escapa e o cordeiro morre. Na história de Jesus, o filho morre para que o cordeiro nunca mais precisasse ser sacrificado. Na história de Abraão,
O filho escapa e o cordeiro é sacrificado. Na história de Jesus, Jesus morre para que nunca mais precisasse sacrificar cordeiro, porque ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. O único profeta da Bíblia que não fez nenhuma profecia, porque Abraão viveu uma profecia. E quer ver mais? Vamos voltar para o começo da mensagem. Qual foi as duas promessas que Deus fez a Abraão? Abraão, de ti farei uma grande... Quero ouvir você bem bonito. De ti farei uma grande... Abraão, através da tua vida serão benditas todas as famílias. Será que Deus cumpriu? Será? Quer ver? Tu sabe quem são os descendentes de Abraão? Olha aí para quem está do teu lado, diz assim, tu sabia que tu é descendente de Abraão? Diz aí para quem está do teu lado, tu sabia que tu é descendente de Abraão? Tu é descendente dele? Ei, eu e você somos descendentes de Abraão. De ti farei uma grande nação. Nós somos descendentes dele. Nós viemos da linhagem de Abraão, da descendência de Abraão. Deus cumpriu a promessa, sim ou não? Tu lembra da segunda promessa? Através da tua vida serão benditas todas as famílias. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus diz todas, são todas. Não é a metade. Não é uma parte e outra não. Quando Deus diz todas as famílias da terra, é todas as famílias da terra. E será que Deus cumpriu? Quer ver? Tu sabe quem foi que veio da linhagem de Abraão? Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz, automaticamente, todas as famílias da terra são abençoadas. É ou não é? Ele remiu o pecado de toda a humanidade. Mas você sabia que a promessa que Deus fez a Abraão ainda se cumpre no ano de 2026, aqui no bairro da Jatiuca, aqui na nossa igreja, na igreja do Espaço Rami Church. Tu sabia que a promessa que ele fez lá no passado se cumpre hoje? Quer ver? Quem está com sua Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aí? Segura ela aqui. Está com a Bíblia aí? Ok. Tu sabe quem foi que escreveu esse livro? Homens santos, inspirados por Deus, descendentes de Abraão. E no ano de 2026, quando tu abre a tua Bíblia, aqui no espaço, dentro da tua casa, dentro do teu carro, no teu trabalho, a tua vida ainda hoje é abençoada por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a promessa que Deus fez lá no passado, ainda se cumpre na nossa vida ainda hoje, diga amém. A promessa que Deus fez a Abraão no passado se cumpre na nossa vida hoje. E eu posso dizer uma coisa? Uma curiosidade teológica. Existe um estudo teológico, isso é apenas um estudo, tá? E eu gosto dele. Aquele monte que Abraão fez a entrega, o Monte Moriá, um monte na terra de Moriá, ele ficou conhecido em hebraico como Ier. Ficou conhecido como Ier. Esse monte. Aquela região perto do monte, tempos depois veio uma cidade que estava na Bíblia, que está na Bíblia no Velho Testamento, chamado Salém. E você vai ver essa cidade em alguns momentos, cidade de Salém. Está entendendo? O monte Ier, pertinho de uma cidade chamada Salém. Aquela região ficou conhecida como Jerusalém, que tempos depois, transliterando, ficou conhecido como Jerusalém. Sabe o que eu entendo? Provavelmente, o mesmo lugar aonde Isaac foi levado para ser sacrificado, foi o mesmo lugar onde Jesus veio para morrer, para remir os meus e os teus pecados. O mesmo lugar, na mesma região, foi o mesmo lugar onde anos depois, Jesus veio para morrer por mim, para remir os meus e os teus pecados.
Ei, querido amigo, querido irmão, querido amigo que está conosco nessa manhã, o Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. Se Ele prometeu, fica tranquilo, Ele vai cumprir. E você sabe qual foi a última promessa, e com isso eu encerro? A última promessa dada por Deus, sabe qual foi? João capítulo 14, verso 1 em diante. A promessa foi essa, ó. Não se turbe o vosso, credes em Deus, credes também. Na casa do meu pai há muitas, se assim não fosse eu não vos teria, pois vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós. Essa foi a última promessa que ele fez, a promessa que voltará para nos buscar. E me permita dizer uma coisa para você nessa manhã: acredite você ou não, esteja você preparado ou não, Ele vai voltar. Sabe por quê, querido irmão e querido jovem? Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. Se Ele prometeu, fica tranquilo, Ele vai cumprir. E a última promessa de Jesus é que Ele virá nas nuvens do céu. E conforme está escrito em Timóteo, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, aqueles que descansaram no Senhor serão ressuscitados, serão levados para o céu. Moraremos um milênio no céu com o Senhor, aonde vai acontecer o que nós chamamos de juízo comprobatório. Depois do milênio no céu, o Senhor descerá e trará a essa terra uma nova Jerusalém, aonde a Bíblia diz que olhos jamais viram e ouvidos jamais ouviram o que o Senhor tem preparado para mim e para você. E se cumprirá o que está escrito em 1 Coríntios: o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, nós seremos transformados pelo Senhor, o pecado já não mais existirá. E se cumprirá o que está escrito em Apocalipse 21, verso 4: e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, pranto, choro e dor, já não mais existirá, porque tudo isso serão passados. O Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. Não existe uma promessa na Bíblia que Deus não cumpriu. Não existe uma promessa na Bíblia que Deus não honrou a promessa que havia feito. Deixa eu te dizer uma coisa, querido amigo, nessa manhã. Ele prometeu que está voltando e vem nos buscar. E o Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. Mas para isso, precisamos estar preparados. A nossa família precisa estar fundamentada em Cristo. Assim como Abraão, precisamos levar a nossa família segundo os caminhos do Senhor. Assim como Abraão, precisamos aceitar os planos e as promessas de Deus em nossa vida. E assim como Abraão, precisamos colocar tudo o que temos nas mãos dele. E assim como Isaac, precisamos aceitar que os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Porque o Senhor não é homem para mentir. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A história de Abraão é o único profeta na Bíblia que não fez nenhuma profecia. Porque a sua vida era uma profecia. E a última promessa que o Senhor fez é que voltará para nos buscar. E se Ele prometeu, deixa eu te dizer a última coisa nessa manhã. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vamos orar? Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Querido Jesus, obrigado pelo teu amor e por tua graça nessa manhã, Senhor. O Senhor é um Deus de promessa. E as tuas promessas foram cumpridas na vida de todos os servos e servas que colocaram o coração e a vida em tuas mãos. E a última e maior promessa que o Senhor fez
é que voltará nas nuvens do céu em poder e glória para nos buscar. A última promessa que o Senhor fez é que irá acabar com toda dor e todo sofrimento da raça humana. Que moraremos um milênio com o Senhor nos céus e depois teremos uma nova Jerusalém para morar. Aonde podemos encontrar os entes queridos que descansaram no Senhor. Aonde não terá mais câncer, dor, sofrimento e nem lágrimas. E nós cremos em Tua promessa, Senhor. Porque o Senhor não é homem para mentir. E o Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. Portanto, Senhor, assim como Abraão, queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. A nossa fé, Senhor. Assim como Isaac, queremos aceitar os Teus planos em nossa vida. E ter a certeza que se o Senhor falou, o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Queremos confiar em Ti nessa manhã, Senhor. Coloque em nossa vida a fé de Abraão. Coloque em nossa vida a obediência de Isaac, Senhor. Nós queremos entregar tudo o que temos em Tuas mãos. Eu coloco as minhas queridas ovelhas que aqui estão em Tuas mãos. Que possam colocar a sua casa e as suas famílias fundamentadas na rocha que é Cristo Jesus. Que possam colocar os seus lares, Senhor, estarem com os pés nessa terra, mas com os olhos nos céus. E que muito em breve possamos contemplar o Senhor nas nuvens do céu em poder e glória vindo nos buscar. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e que todo dia da vida deles, que o Senhor os dê a paz. Eu os coloco em Tuas mãos nessa manhã, tendo a certeza que o Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. Coloco minhas ovelhas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você.